Lucas capítulo 1, verso 26 em diante. Nós estamos na série sobre o Natal, conforme já o segundo ano consecutivo. E hoje nós novamente vamos falar sobre o Natal. O tema hoje é Natal, Maria e José. Lucas capítulo 1, nós vamos começar com os versos 26 a 38. Natal, Maria e José. E o que nós podemos aprender com a senhora Maria e o senhor José? Amém? Lucas 1, 26 a 38 diz assim a palavra de Deus. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Verso 38, respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações em mais uma tarde, em mais um domingo, em mais um culto especial de Natal, Senhor. Fale aos nossos corações e que nessa tarde possamos aprender com José e com Maria o que é de verdade crer no Natal e as consequências que a fé no Natal traz sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, temos falado sobre o Natal, já falamos na primeira pregação dessa série de que o Natal é o cumprimento da promessa, da grande promessa que Deus fez para todos os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento. Hebreus 11 diz que todos os homens e mulheres viveram pela fé nessa promessa, correram esperando o cumprimento dessa promessa, mas não viram a promessa se cumprir. Mas o Natal é a celebração do cumprimento dessa promessa. E essa promessa foi o envio e o nascimento do Messias, do Cristo, nessa terra. Semana passada, nós vimos que o Natal também é aquilo que nós realmente precisamos. O Natal nos lembra daquilo que nós mais precisamos. E o que nós mais precisamos é do novo nascimento, é da regeneração, é da salvação, é de uma mudança de coração. E o Natal também é o cumprimento da promessa que Deus fez, de que através da vinda do Messias, Deus iria dar um novo coração para a nação de Israel, iria dar um novo coração para todos aqueles que crescem no Messias, que seguissem o Messias, e aí eles iriam nascer de novo, ter um novo coração e andariam com o Senhor Deus. E o Natal nos lembra disso, de que o nascimento de Cristo, de um Salvador, de um Cristo, é o que nós mais precisamos. Da promessa do Cristo que viria e nos daria um novo coração, colocaria o Espírito de Deus em nós. E vimos também a semana passada, através da vida de Simeão, através da vida de Simeão e Ana, de que quando nós entendemos que isso é o que nós mais precisamos e que essa promessa já foi cumprida, nós então podemos ter uma fé firme
e totalmente satisfeita. Uma fé e uma esperança firme, inabalável e plenamente satisfeita no cumprimento dessa promessa, a ponto de podermos dizer como Simeão disse quando carregou Jesus no colo: Senhor, eu já posso morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Hoje, nessa tarde, nós vamos aprender com Maria e com José o que de fato é crer no Natal e as consequências que essa fé no Natal traz para as nossas vidas. Amém? Vamos começar no verso 26, quando diz: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento com um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Primeira coisa, vamos falar um pouco de Nazaré. Nazaré não era necessariamente uma cidade, porque dizem os estudiosos e os arqueólogos que, de acordo com os achados arqueológicos, pode-se tranquilamente chegar à comprovação de que Nazaré não era bem uma cidade, com a compreensão que nós temos de cidade hoje. Nazaré era, na verdade, um povoado, um vilarejo, uma vila pequena, porque pelos estudos arqueológicos e várias outras fontes históricas, chega-se à conclusão de que Nazaré não tinha mais de 500 habitantes. Então não era necessariamente uma cidade, né? Na nossa região aqui, a menor cidade que nós temos passa de 5.000 pessoas, né? Nazaré não tinha nem 500 pessoas, não tinha nem 500 habitantes. Isso juntando no geral. Imagina se a gente for contar famílias. E por ser uma cidade pequena, por ser, na verdade, um povoado desse tamanho, nós sabemos que uma cidade, às vezes, um pouco maior, um vilarejo um pouco maior do que esse, às vezes é composto por parentes, né, ainda que distantes, 3º, 4º grau, e uma outra característica de cidade pequena é que todo mundo conhecia todo mundo. Amém? Todo mundo conhecia todo mundo. Como eu disse, cidades da nossa região que são maiores que Nazaré, que tem 5.000 habitantes, nós já sabemos que praticamente todo mundo conhece todo mundo. Imagina um povoado, um vilarejo que não passava de 500 habitantes, cuja a sua geografia não passava de 1.000 quilômetros quadrados. Então, Nazaré era uma cidade pequena. Também dizem que Nazaré, por ser um povoado pequeno, era composto na sua grande maioria, e quase que na sua completa maioria, de famílias pobres, que viviam e tiravam o seu custo de vida, o seu ganha-pão, da produção de azeite e de oliva. E foi a essa pequena cidade, a esse pequeno povoado, que o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Deus envia o anjo Gabriel a esse pequeno povoado, a essa pequena cidadezinha, esse pequeno vilarejo, para levar uma saudação, uma mensagem, uma boa notícia a uma virgem. Virgem essa que já estava prometida em casamento a um certo homem chamado José. E o nome dessa virgem era Maria. Eu não sei se você sabe, mas os estudiosos dizem que Maria tinha entre 14 e 18 anos, quando o anjo foi enviado até ela. Porque o costume do povo da época era casar cedo. Na verdade, como na grande maioria, eu já disse isso nesse ano onde estamos tratando sobre casamento, o casamento era visto como um contrato, onde na maioria das vezes, ainda tem países do mundo que é assim, onde na maioria das vezes os casamentos eram arranjados, como dizem, né? Eram arranjados. E às vezes, já na infância, uma família prometia o filho em casamento a uma outra família, né? Existem 2 casais na nossa igreja que pretendem fazer isso se der certo. Desculpa, eu não podia perder essa. Fecha parênteses aqui, porque eu tô vendo aqui que tem gente que não gostou aqui do que eu falei, não. Mas vamos continuar. Os casamentos eram arranjados, entendeu? Os casamentos eram arranjados e, na maioria das vezes, já de cedo, já na infância, os casamentos eram já arranjados e contratados. E é por isso que, também, já na época, o casamento tinha totalmente uma visão diferente, uma estrutura diferente do que temos hoje, por exemplo. E
as adolescentes, principalmente as mulheres, casavam entre 14 e 18 anos. Por isso que Maria, ela tinha entre 14 e 18 anos, muito provavelmente. E ela já estava prometida em casamento, ou seja, já havia um acordo de casamento com a família de um homem chamado José. E como que era esse acordo? Não era igual exatamente os nossos noivados hoje em dia. Porque hoje em dia, infelizmente, os noivados hoje em dia, eles já, na verdade, o namoro já é quase um casamento, né? Com exceção de morarem junto, em alguns casos, né? Mas todas as outras coisas por parte do casamento já são feitas, a menos morar junto e ter responsabilidades que o casamento exige. Mas o noivado, esse contrato de casamento da época, era basicamente um casamento, já era praticamente um casamento. Só tinha duas diferenças do nosso casamento hoje. É que, mesmo já sendo prometido em casamento, mesmo já sendo considerado casado com aquela pessoa, eles não tinham ainda relação sexual e nem moravam juntos, até que se efetuasse de uma vez por todas. E esse período de contrato, irmãos, de noivado, era o período onde eles se dedicavam a preparar a festa. O noivo normalmente se trabalhava para levantar o dote, que na época tinha, para pagar para a família da noiva. Então esse período de contrato de noivado, para a gente entender melhor esse período, ele era já firmado, apesar de não morarem juntos e não terem relação sexual, ele já era praticamente um casamento. Tanto que, para desfazer um contrato de casamento nesses moldes, já era considerado um divórcio. Já tinha todas as questões legais que um casamento propriamente dito tinha. Pois bem, nessa pequena cidade de Nazaré, que não tinha mais de 500 pessoas, havia uma virgem chamada Maria, que já estava prometida em casamento a um homem chamado José. E nesse contexto, Deus envia um anjo para falar com essa virgem chamada Maria. E o que o anjo disse para Maria? Vamos lá para o verso 27. 28, aliás. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Deus envia o anjo a Maria, e o primeiro ponto que eu chamo a sua atenção é que o anjo chega e diz: agraciada, não tenha medo, você foi agraciada. Você foi contemplada com a graça de Deus. E aqui é um parênteses breve que eu pretendo abrir. Por essa saudação do anjo, nós vemos que não havia méritos em Maria. Não estou dizendo que ela não era uma mulher que tinha fé em Deus. Não estou dizendo que ela não era uma mulher justa que buscava andar nos caminhos do Senhor. O que eu estou dizendo, e o ponto aqui, é que o anjo deixa claro que o motivo maior dele ter sido enviado até ela era a graça de Deus. Deus olhou para Maria com graça, de forma que o fato de Deus colocar o seu filho no ventre dela era e foi um ato da graça de Deus. Nós não cremos que Maria ela é portadora de graça e ela é fonte de graça. Nós cremos que Maria foi agraciada por Deus. Portanto, não havia méritos em Maria. Essa boa notícia que ela recebeu, de que ela foi escolhida pelo próprio Deus para ser a mãe do Salvador aqui nessa terra, foi pura graça de Deus. Essa foi puramente graça de Deus. E Deus envia o anjo e diz: você foi agraciada. E a boa notícia é que Deus escolheu você, por meio da sua graça, para receber em seu ventre o Senhor e o Salvador do mundo. Aquele que é o descendente de Davi, aquele que vocês vão colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Ele assumirá o trono de Davi, cujo reino será para sempre e não terá fim. E lembrando aqui as duas pregações passadas, Maria fazia parte do povo de Israel. Maria conhecia todas as profecias do Antigo Testamento. Maria sabia
Do que o anjo estava falando? Maria sabia que o que o anjo estava anunciando era a promessa que Deus havia feito para os seus antepassados. E imagine agora um pouco, se coloque no lugar de Maria, o anjo dizendo que aquela grande promessa que Deus fez no Antigo Testamento e que todos aguardavam, Deus havia escolhido ela para receber no ventre aquele que iria nascer e se tornar o Senhor e o Salvador do mundo. Imagina a felicidade de Maria. Porém, nós temos um problema. Maria era virgem. Ela ainda não havia tido relações com José. Por isso que o espanto dela, ela pergunta para o anjo: como que pode ser isso se eu nunca tive relações sexuais com nenhum homem? Como pode ser isso se eu ainda sou virgem? E o anjo diz para ela: descerá sobre você o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo vai te envolver. E o filho que você terá será chamado Santo e Filho do Altíssimo. O anjo anuncia para ela que o nascimento de Jesus no seu ventre seria por obra sobrenatural de Deus. Não seria fruto da relação dela com José ou qualquer outro homem. Seria um ato sobrenatural, seria um milagre, uma obra sobrenatural de Deus, uma obra, inclusive, do Santo Espírito de Deus. E um dos motivos pelo qual Maria iria dar à luz ainda sendo virgem, é porque a gente vê em Mateus que o nascimento, a virgem, Maria sendo virgem, engravidar, seria para cumprir uma profecia que havia no Antigo Testamento. A profecia de Isaías capítulo 7, verso 14, que diz que uma virgem daria à luz a um filho. E que esse filho seria o sinal de Deus para a nação de Israel, de que o período da redenção e da restauração da nação de Israel havia chegado. Pois bem, verso 38, olha o que Maria diz. Respondeu Maria: sou o Senhor, que aconteça comigo a tua palavra. Irmãos, talvez a gente possa dizer assim: glória a Deus pela vida de Maria, né? Que bênção! Imagina você ser escolhida por Deus para poder receber, ainda que pela graça, mas Deus te escolheu para receber no seu ventre o Senhor e o Salvador do mundo. O Messias, o Cristo, que todos os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento viveram e andaram e morreram esperando por essa promessa, você agora vê o anjo dizer que Deus escolheu o seu ventre, para poder colocar nele o anjo. Ainda bem que não foi forte dessa vez. Então o anjo diz para Maria, você vai receber o Messias, o Cristo, no seu ventre. E poderíamos logo pensar de imediato: que honra, né? Maria ter aceitado, né? Que bênção! Maria aceitou, que privilégio! Só que vamos pensar da seguinte forma, e esse é o meu objetivo nessa tarde. Nós conhecemos a história toda. Amém? Machucou? Cortou? Vê se cortou. Dá ele água para ele beber. Às vezes é o dente, né? Às vezes é o dente, tá tudo tranquilo? Então vamos lá. Então, irmãos, antes que a gente já logo sabendo de toda a história, diga assim: nossa, que alegria, né? Imagina como é que foi bom para Maria. Imagina você ter o privilégio de receber o Messias no seu ventre. Às vezes até nós que somos homens podemos entender que privilégio. Imagina você poder gerar o Filho de Deus no seu ventre. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa tarde é o seguinte: é o custo que seria acreditar e receber. E dizer o que ela disse: eu sou tua serva, faça comigo o que é a tua vontade. Para pensar agora por um momento e se coloque no lugar de Maria. E vamos pensar um pouco as consequências disso acontecer. Você acha, irmãos,
que todo mundo iria acreditar que o filho que você está esperando é do Espírito Santo? Para pensar. Eu mandei para vocês lá no grupo, vocês assistirem um filme, né? O Exposit, ou Filha de Deus. E qual que é o meu propósito de ter mandado esse filme para vocês? Para ajudar vocês a criar uma imagem agora, enquanto eu falo, de que seria fácil. Você acha que seria fácil uma mulher num vilarejo que não tinha mais de 500 pessoas, que já estava prometida em casamento por José, mas que os familiares e o seu prometido, o seu noivo José, sabe que não teve relações sexuais com você. Aí, da noite para o dia, você aparece e diz que viu um anjo. Que você viu um anjo e que agora você está grávida e que isso é um milagre de Deus. Para pensar, irmãos, no filme acontece isso. Quem viu o filme sabe. Uma mulher vê uma visão no metrô, esperando o metrô tarde da noite. Ela vê o que ela imaginou que fosse uma visão de um ser, né, imaginário. E após isso, ela começa a passar por situações e depois descobre que está grávida. E vocês se lembram lá da cena em que ela reúne os familiares do noivo, do marido, do namorado dela, e vai com maior alegria contar a bênção que havia recebido? Começa a dizer que estava grávida. Se você o que acontece. Você viu como é que acontece? Irmãos, nós vivemos em tempos diferentes, mas é basicamente a mesma coisa. Imagine uma mulher, porque aqui, no caso do filme, o marido estava para a guerra há mais de um ano. No caso de Maria, eles não tinham relação sexual, não moravam juntos e, na verdade, publicamente seria uma desonra para ambos os lados terem relações sexuais entre os dois antes do casamento. Não é igual hoje que é normal. Entendeu? Não é igual hoje que é normal. Agora, você imagina você encarar um povoado de menos de 500 pessoas, onde todo mundo conhece todo mundo, onde a maioria talvez fosse parentes, que todo mundo sabia que vocês já estavam em contrato de casamento, e agora você aparece dizendo que apareceu para você e que agora você está grávida. Isso eu estou falando dos outros, da cidade. Imagina agora você chegando, calçando a cara para contar isso para José. Ô José, deixa eu te contar uma coisa. Ontem eu vi um anjo e eu estou grávida. Irmãos, para pensar se é algo assim normal de acontecer, uma virgem engravidar, uma virgem ficar grávida e contar, seja para o seu noivo, que o seu noivo sabe que não teve relação com você, ou para os parentes e para os familiares. Você sabe que no filme, a família do namorado da moça expulsa ela de casa e manda ela de volta para a casa dos pais. E agora, duas resultado fácil. Após ou ela contar, ou o boato começar a rolar, que você sabe, cidade pequena, vilarejo, o povoado ia pensar, José e Maria em primeiro lugar, romperam o compromisso de noivado e já tiveram relações sexuais. O que seria, na época, uma desonra para as famílias, para ambas as famílias. Agora, se você conta para José e José fala assim, não foi comigo. Não foi, porque Maria não sabia como José ia reagir. Não foi comigo e tudo mais. O que seria o boato da época? Maria cometeu adultério. Maria adulterou. E você, se você já leu os evangelhos ou a Bíblia toda, você sabe qual a consequência disso. Se começa a rolar o boato de que Maria adulterou, ou se José começa a falar que Maria adulterou, ou seus próprios parentes, porque naquela época os parentes participavam do casamento do início ao fim. O que a lei de Deus dizia? Por exemplo, nos 10 mandamentos. Qual é, se não me falha a memória, 5º ou 6º mandamento? Não adulterarás. Levítico 20, verso 10 diz assim: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão de ser executados. A lei de Deus dizia que se um homem e uma mulher caíssem em adultério
ambos teriam que ser apedrejado e executado. É por isso que aí você também vai lembrar, em João 8, lembra da mulher pegada em adultério? Os religiosos trazem ela até Jesus, já com as pedras na mão, e o que eles dizem para Jesus? Mestre, essa mulher foi pega em adultério e a lei manda executar. O que o Senhor tem a dizer? Não vou focar no que Jesus tinha a dizer. O meu foco é, uma mulher foi pega em adultério, os religiosos, para cumprir a lei, traz ela para a praça pública e diz o quê? Ela foi pega em adultério e tem que morrer, porque a lei ordena que tem que morrer. Irmãos, imagina novamente um povoado pequeno, os familiares, imagina se José, na melhor das hipóteses, ainda que José assumisse aquilo com ela, os dois estariam encrencados. Agora, se José não acredita nela, o que ela ia fazer? Todos iriam acusá-la de adultério e Maria seria morta. Maria seria morta muito provavelmente. Agora, é por isso que eu disse para vocês. O anjo aparece para Maria e diz para Maria o quê? Você vai ficar grávida e vai dar à luz um filho. O verso 38, o que Maria responde? Sou tua serva, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você entende agora essa frase de Maria? Você entende agora que para Maria custaria ela acreditar na boa notícia e ela se colocar como serva de Deus para aquela missão, para aquela bênção? Você consegue perceber que a questão para Maria, imagina como que aquilo foi passando para Maria, porque você sabe que às vezes quando acontece uma coisa, o nosso cérebro já começa a trabalhar e fica pensando nas coisas que vão acontecer caso isso aconteça. Você acha que Maria já não começou a calcular tudo isso? Maria começou a calcular, e se José não acreditar, e se minha família não acreditar, e ninguém vai acreditar, e eles vão me matar porque a lei manda matar. Imagina tudo isso passando na cabeça de Maria. Mas o verso 38 diz que a resposta que ela dá para o anjo e para Deus é: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra ou conforme a tua vontade. Irmãos, Maria ela acreditou na boa notícia. Maria acreditou na boa notícia do Natal e Maria se submeteu à vontade de Deus. E qual que é o meu ponto para mostrar para vocês? Maria estava disposta a lidar com todas as consequências que aquilo lhe traria, porque ela acreditava e confiava em Deus. Maria não só teve que acreditar e confiar em Deus, de que aquele bebê de fato seria o Filho de Deus, como Maria também teve que confiar que Deus estaria com ela para o que desse e viesse. A partir do momento em que ela dissesse sim para Deus, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Vamos a José e o lado dele da história. Novamente a gente lê a história hoje, às vezes não para meditar nela, passa muito rápido, nós conhecemos a história completa, estamos há 2 anos depois dela, então às vezes é fácil para nós nos precipitar ao ler o texto bíblico. Mas para pensar também no lado de José. Você está prometido a casamento com uma mulher, você se guardou, acredita que ela também está se guardando, mas a Bíblia diz que antes que eles tivessem se unido, antes que tivessem se casado, antes que tivessem tido relações sexuais, Maria aparece e diz que estava grávida. Irmão, se coloca no lugar de José. Se coloca no lugar de José.
Tenta se imaginar agora como um casal de namorado e de noivo virgem que estão se guardando, seguindo tudo certinho, mas um belo dia sua noiva te chama, sua esposa te chama e diz para você que está grávida. E que ele não precisa se preocupar porque esse filho que está no seu ventre é obra do Espírito Santo de Deus. Naquele filme que nós vimos, a moça não teve oportunidade de contar para o namorado que estava no Iraque. Mas imagina aquele cara no Iraque, há mais de um ano, sem ter relações com a sua namorada. E ela agora, por chamada de vídeo, disse que estava grávida e que aquilo era um milagre de Deus, era uma obra de Deus, porque ela tinha tido uma visão lá no metrô. Homens, se coloquem no lugar de José. Você acreditaria nisso? Você acreditaria nisso? Por isso que eu digo para você, e aqui ainda entra uma outra questão. O verso vai dizer que José era um homem justo, era um homem temente a Deus, era um homem que conhecia a lei. José muito provavelmente conhecia Números capítulo 5, de 11 a 31. Que eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas vocês conferem em casa depois. Números capítulo 5, versos de 11 a 31. O que a lei de Deus diz em Números capítulo 5? Vou resumir aqui. Deus diz assim: se um homem ficar suspeito, se um homem levantar uma suspeita de que a sua mulher o traiu, de que a sua mulher se deitou com outro homem, o que ele deveria fazer? Ele deveria pegar a sua mulher, levar até o sacerdote, levar uma oferta por ela, e resumindo o ritual, eles iriam passar por um ritual. Qual era esse ritual? O ritual era o seguinte: ele iria oferecer uma oferta, o sacerdote iria preparar uma bacia com uma farinha. Maria, no caso, se José fizesse isso, iria colocar a mão na farinha e o sacerdote iria oferecer aquele sacrifício e iria agora iria proclamar maldições diante de Maria. E o que eles iriam fazer? Iriam pegar uma água e Maria iria beber essa água. E o sacerdote iria recitar aquelas maldições. E qual seria a maldição? A maldição seria de que, a partir do momento em que ela bebesse água, por dentro dela as coisas iriam mexer e ela iria se tornar estéril. E outras maldições viriam sobre a vida dela, caso ela tivesse tido relações com outra pessoa e tivesse traído seu marido. E a mulher, no caso, deveria, após o sacerdote proclamar aquelas maldições, deveria dizer amém, que assim seja. E ele iria então beber. Caso não acontecesse nada, ela era inocente, e o marido também. Mas, caso ela tivesse culpa no cartório, aquelas maldições iriam se cumprir na vida dela. E isso era uma lei de Deus para o Antigo Testamento. Então, ia acontecer. Agora, se coloque no lugar agora de um casal nessa situação. Se coloque no lugar de José conhecendo essa lei. Talvez a primeira coisa que veio na cabeça de José é: ô Maria, eu te amo demais, mas eu vou ter que cumprir Números capítulo 5. Desculpa, não é assim que hoje em dia é feito? O bebê é a cara do cidadão. O que o cidadão ainda pede? Exame de DNA. Não é assim? Imagina José. José, irmãos, tinha o respaldo da lei de número 5. Ele poderia fazer aquilo. Mas aí para pensar agora o arruaço que seria naquele vilarejo a notícia de que José está suspeitando de Maria e de que ele está indo fazer o ritual que a lei manda fazer. Agora, se coloque no lugar de Maria novamente, caso José decida fazer isso. Será que o ritual ia revelar a verdade? Estão conseguindo me entender? Agora, você imagina o transtorno que isso iria gerar, o burburinho que isso iria gerar, porque até provar que o focinho de porco não é tomada, a conversa já rolou. Até que o ritual fosse feito, para talvez provar que Maria estava dizendo a verdade e que não teve relações com outro homem, imagina a conversa se espalhando, irmãos. E talvez é por isso que o texto nos deixa claro que havia um conflito em José. O verso 19 diz assim: por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José começou num conflito interno, irmãos. O que eu faço? Porque se eu invoco número 5 para fazer a prova, o nome de Maria já vai cair em difamação. Certo?
Porque, como eu disse para vocês, até provar que ela estava falando a verdade, a conversa já rolou. Agora, José, nós não sabemos em que nível ele acreditou nela. Mas o que nós sabemos é que o texto diz que ele começou a pensar que a melhor forma para resolver aquela situação seria abandoná-la, acabar com o casamento de forma secreta. Agora, o que isso acarretaria para José, irmãos? A culpa cairia sobre ele. Porque nós não sabemos se o que ele pretendia era ir embora do povoado. Nós não sabemos ao certo, só sabemos que secretamente ele ia acabar com o casamento. Agora, imagina aquela conversa de, por que vocês divorciaram? Por que não foi concluído o casamento? E aí imagina depois de 9 meses, Maria, a barriga começando a aparecer e o bebê nasce. Imagina agora que o pessoal começa a falar, então é por isso que José rompeu o casamento. Vocês estão conseguindo imaginar como que as coisas aconteceriam? Mas aí o verso 20 nos diz: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você vai dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso 24. Ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado, recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela até que o bebê nascesse. Irmãos, o que nós sabemos é que após aquele conflito, após até mesmo pensar em dar um jeito e sair fora, um anjo aparece para Samuel. Nós não sabemos se é o mesmo Gabriel ou se foi um outro. Mas o que Deus diz para ele é: não tenha medo. E você percebe o que é o não ter medo? Você percebe o que é o não ter medo? O não ter medo desse texto, tanto para Maria quanto para José, irmãos, não era só acreditar que aquele seria um milagre de Deus. Eles faziam parte do povo que Deus abriu o mar vermelho, que fez água sair da rocha. Eles acreditavam em milagres. O problema não era acreditar na gravidez. O problema era eles entender, irmãos, que dizer sim para Deus iria ter muitas consequências na vida deles. Porque por mais que os dois fechassem ali, nós cremos que é Deus e que nós somos escolhidos para ser o casal que Deus vai usar para ser os pais do Messias nessa terra. Mas e o resto do povo, irmãos? E não é igual hoje em dia que normalmente você e a sua esposa fazem uma coisa e dane-se o que o povo faz. Pelo menos em parte deve ser assim. Aqui. Amém? Nem mesmo parentes. Não, o contexto cultural é diferente. Naquela época tinha aquele espírito de clã, sabe? Quase que eles moravam tudo no mesmo espaço. Não tinha essa separação como nós temos hoje. Imagina o que era para eles, porque eles iam ter que contar. Eles iriam ter que contar. Imagina o que era para eles enfrentar tudo isso. Mas o que a Bíblia nos diz é que após o sonho que o anjo deu a ele, que Deus deu a ele, José também disse sim. E José, pelo texto, o que talvez fica implícito é que José não esperou o prazo do contrato, do noivado. José vai e já recebe Maria como esposa. E muitos acreditam que ele, inclusive, já leva ela para morar com ele e eles passam a enfrentar aquilo juntos. E eu vou resumir o meu outro ponto de forma bem breve. O casal, então, de mãos dadas, casado, morando junto a partir de agora, estando crendo no Natal, na promessa de Deus, naquilo que Deus havia dito para ambos, eles agora, como um casal, começam a viver a vida pela fé juntos, encarando o que eles tinham que encarar. José imediatamente manda Maria para a casa de Isabel e ela fica lá 3 meses, e o texto diz que apressadamente ela vai para a casa de Isabel. Muitos acreditam que esse ir para a casa de Isabel não era só para saudar Isabel porque também estava grávida, mas também era um meio, talvez, de fugir daquele primeiro momento, daquele primeiro burburinho. Mas o que parece no texto é que foi apenas Maria. José ficou lá em Nazaré. Então você imagina José tendo que encarar todo mundo agora e contar que a sua esposa também estava grávida. Depois disso, quando a criança nasce, na verdade, eles têm que ir junto para Belém. E aqui muitos acreditam que José não precisava levar Maria para o recenseamento em Belém. Ele poderia ir sozinho. Mas ele leva ela, e muitos acreditam que como uma forma de protegê-la. Eu não vou deixar ela aí para todo mundo montar em cima dela. Eu vou levar ela junto. E a caminhada era longa. Em Belém a criança então nasce e logo se descobre por Herodes, toda aquela história que conhecemos, que Herodes queria matar a criança.
Um anjo aparece para José e manda ele ir para o Egito. Agora você imagina, você já saiu da sua cidade, seu filho já nasceu numa outra cidade, na cidade de Belém. Agora o anjo diz que tem um cara querendo matar o seu filho e que você agora tem que ir para o Egito, para uma outra terra, para um outro povo, um recém-nascido, irmãos. Para pensar agora, isso colocar no lugar de todos esses homens. Depois o anjo diz que eles poderiam voltar, e aí vem uma nova caminhada de volta para casa, mas aí eles preferem não ir, eles preferem voltar. Enfim, a história que nós vemos, irmãos, é de um casal que individualmente disse sim para Deus e creu no que Deus disse, mas que depois também, como um casal juntos, e esse ano estamos falando sobre casamento, decidem juntos viver pela fé na promessa e na boa notícia que Deus anunciou para os dois. E o que eu estou tentando mostrar para vocês é que não foi fácil para eles aceitar e acreditar na boa notícia do Natal. Eles tiveram que enfrentar consequências em suas vidas. E o que deu a eles força? Irmãos, eu tenho certeza que o que deu a eles força foi crer na boa notícia. O que Deus disse para eles? O bebê que eu vou colocar no ventre de Maria é o Senhor e o Salvador do mundo. É o Cristo. É o ungido. É aquele que Deus prometeu para todos os homens e mulheres de Deus do passado. É aquele que, agora lembrando as pregações passadas, toda a nação de Israel tem expectativas de que quando ele vier, as coisas vão ser mudadas, as coisas vão ser transformadas. Quando o Messias vier, ele vai assumir o trono de Davi, ele vai nos governar, ele vai nos dar um novo coração, ele vai colocar o Espírito de Deus em nós. Ele é o Salvador, aquele que nós esperamos e ansiamos e tanto necessitamos. E aí imagina agora Maria e José, um olhando para o outro e conversando. Deus nos escolheu para trazer o Cristo para essa terra. Imagina José agora entendendo que ele tinha que proteger a esposa, não só porque amava, mas porque agora ela carregava o rei na barriga, literalmente. Ela agora estava carregando o Salvador do mundo, e ele sabia que ele tinha que protegê-la, porque protegê-la era proteger o Salvador do mundo, o Messias, o ungido de Deus, o Salvador do mundo. E que eles precisavam, imagina José e Maria crendo agora e entendendo que agora aquele filho não era apenas filho deles, mas que aquele que agora tinha que ser filho deles e que eles tinham que proteger era a esperança do mundo. Era a salvação do mundo. Eles agora não podiam pensar apenas neles, eles tinham que pensar no mundo, porque o mundo inteiro seria salvo por aquele Messias, por aquele ungido, por aquele Salvador. Imagine agora Maria e José entendendo que o que eles iriam passar pela frente, todo o sofrimento, a adversidade, bafafá, fofoca, valeria a pena, porque no ventre de Maria estava o Salvador do mundo. Imagine eles colocando na balança, olha, nós vamos sofrer, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar, vai ser eu e você contra o resto do mundo, Maria, mas vamos lembrar de que o mundo, a salvação do mundo depende disso, portanto, como diz uma canção, vai valer a pena. Porque a salvação do mundo depende de nós dizermos sim, a salvação do mundo depende de nós passarmos por isso, e se for preciso sofrermos o que temos que sofrer. Porque nós sabemos que quando essa criança crescer, ele vai salvar o mundo. Irmãos, o que deu força para eles foi crer no Natal. Foi crer que aquele menino que estaria no ventre de Maria era o Salvador do mundo. Porque eles também criam na salvação e esperavam essa salvação. Lucas, o que isso tem a ver com a gente? Irmãos, a nossa vida e o nosso chamado como cristãos é o mesmo de Maria e de José. Nós cristãos também somos chamados a crer no Natal. Nós cristãos também somos chamados a crer no menino de Belém, no menino que nasceu em Belém. Nós também somos chamados a crer na boa notícia do Natal, de que aquele menino que nasceu no Natal, ele é o Salvador, o Senhor do mundo. Nós temos esse mesmo chamado, irmãos. E não só temos o mesmo chamado de crer no Natal, mas deixa eu dizer para você, nós também temos o mesmo chamado de sofrer por essa fé no Natal. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro e eu vou finalizar aí. 1 Pedro capítulo 1.
1 Pedro capítulo 1, lá no finalzinho, pouco antes de Apocalipse. Versos 3 a 9 do capítulo 1 de 1 Pedro. Diz assim, preste atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança aguardada nos céus, guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Verso 6. Nisto, na fé, nessa esperança, vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Pedro está dizendo para os cristãos, vocês têm a fé no Cristo, no Filho de Deus. E Pedro diz assim, e por essa fé nele vocês exultam, vocês se alegram, vocês creem no Messias, no Filho de Deus, aquele que nasceu no Natal há quase 2000 anos atrás. Só que aí Pedro diz assim, vocês exultam de alegria nele, ainda que por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Irmãos, Paulo disse a Timóteo também, nós fomos chamados não apenas para crer em Jesus, mas padecer por Ele, por sofrer por Ele. Deixa eu dizer para você, a exemplo de Maria e José, a nossa fé no Natal, no Cristo, gera consequências ainda hoje. Ainda hoje não é popular, não é comum, ou não é certeza de que você vai viver só de vitória em vitória crer no Natal, crer em Jesus. Como diz aquele meme, né? Disseram que eu não ia sofrer, disseram que eu iria andar de vitória em vitória, mas mentiram para nós. Todos aqueles que dizem que crer em Jesus te livra de todo e qualquer sofrimento, há igrejas que colocam um outdoor na porta da sua igreja, do seu prédio, pare de sofrer. Deixa eu dizer para você, irmãos, a exemplo de Maria e José, ainda hoje, crer no Cristo, no Jesus Cristo, no menino que nasceu no Natal, que nasceu em Belém, deixa eu dizer para você, ainda hoje gera consequências na nossa vida, ainda hoje gera provações na nossa vida, ainda hoje vai nos trazer atritos e várias outras coisas que talvez se fôssemos pesar as consequências não creríamos. Mas deixa eu dizer para você, e essa é a minha mensagem em pleno hoje, dia 24 de dezembro. Deixa eu dizer para você, crer no Natal, crer em Jesus, vai trazer consequências na sua vida. As coisas não serão mil maravilhas. As coisas não serão mil maravilhas. Nós temos a maior de todas as promessas, que é a salvação da nossa alma. E Pedro diz, vocês creem nisso e estão alcançando a salvação. Mas mesmo alcançando a salvação e aguardando o cumprimento, que é a segunda vinda de Cristo, vocês ainda vão passar por provas e tribulações, irmãos. Paulo chega a dizer que se gloriava nas tribulações. Deixa eu dizer para você, crer no Natal vai gerar consequências na nossa vida. E a minha mensagem neste Natal é que você continue firme, continue crendo no Natal, mesmo com as consequências que você vai ter que sofrer. Deixa eu dizer, individualmente, crer no Natal e crer em Jesus vai trazer desafios para a sua vida. Você vai ter que fazer coisas que talvez você não gostaria. Você vai ter que deixar de fazer coisas que talvez você gostaria de fazer. O que eu quero dizer é que a fé em Cristo, a fé no Natal,
ela gera consequências na nossa vida, ela gera transformações na nossa vida. Seja coisas que nós teremos que fazer mesmo não gostando. Você acha que seria bom para Maria e para José, com um bebê recém-nascido, viajar quilômetros? E naquela época não tinha ônibus, não tinha visão, não tinha avião. Era a pé ou no lombo de um jumento. Você acha que era fácil? O que eu tento fazer aqui nessa tarde é mostrar para você que a vida de José e Maria não foi fácil. Receber aquela maravilha que era o Cristo gerou consequências na vida dele e não foi fácil para eles. Eles tiveram que enfrentar desafios, eles tiveram que enfrentar zombarias. Imagina as piadas que rolaram com Maria e com José. Você acha que piada de corno existe no nosso tempo só? Talvez não se usava essa palavra, mas com certeza rolava boatos assim. Nós não mudamos tanto assim para achar que as piadas e as coisas eram diferentes. Mas por crer no Natal, por crer no Messias, Maria e José enfrentaram tudo que foi preciso. E tudo o que viria com aquilo. Porque deixa eu dizer para você, Deus não cortou esse lado da história. Deus não anulou, sabe? Olha, vocês vão dizer sim para mim, vocês não vão precisar sofrer nada, desde que eu resolvo tudo o resto. Não, deixa eu dizer para você, não. Deus fazia parte do pacote do crer no Natal, do crer no Messias, enfrentar tudo que eles tiveram que enfrentar. E deixa eu dizer para você, Pedro está dizendo que para mim e para você que somos cristãos hoje, depois do nascimento de Cristo e da sua morte, ainda hoje, crer em Jesus, dentro desse pacote, tem provações, tem sofrimentos. E que nós somos chamados para dizer sim e continuar a enfrentá-los, independente do que vem. Pedro também diz, mesmo não vendo, vocês creem nele. Lembra que eu disse que Maria e José não tinham noção do que Jesus seria? Apesar de ouvir as promessas e as pessoas dizer tudo que diziam sobre ele, a profetisa Ana, Simeão e tudo mais, os pastores, os anjos e toda aquela história, eles não tinham noção do que seria. Mas mesmo sem ter certeza absoluta do que seria, eles acreditaram. Deixa eu dizer para você, nós nunca vimos Jesus pessoalmente. Nós não estávamos lá quando o bebê nasceu. Nós não estávamos lá quando Cristo foi para a cruz. Mas deixa eu dizer para você, ser cristão é mesmo não vendo, crer. É mesmo não tendo visto nem o nascimento, nem a morte e a ressurreição de Cristo, nós cremos em Jesus e nos alegramos nessa fé. Isso é ser cristão. É mesmo não ver, se alegrar e a alma ser contente nesse Cristo, nesse Natal. Mas a minha mensagem nesse Natal é de que vocês possam não apenas crer, mas estarem dispostos a enfrentar tudo que já veio e que ainda virá pela frente. Orar pela fé nesse Cristo Jesus, nesse menino que nasceu no Natal. Eu concluo com as seguintes aplicações. Individualmente, duas perguntas para você. Agora eu estou falando com você individualmente. Em algum momento da sua vida, você já entregou o seu futuro e todos os seus sonhos para Deus, para que Ele faça a vontade dEle? Porque Maria e José tiveram que falar, Senhor, Maria, o que Maria disse? Sou tua serva, faça na minha vida conforme a tua palavra. Você já disse isso para Deus? Você já disse isso para Jesus? Jesus, eu creio, faça na minha vida a tua vontade. Segunda pergunta que eu tenho para você individualmente. Existem áreas da sua vida que você ainda não entregou para Deus por medo das consequências? Com medo das consequências? Já deixou de entregar algo para Deus com medo das consequências? Com medo das zombarias que viriam? Você já deixou de confessar Cristo publicamente porque talvez iriam zombar de você? Você já deixou de fazer algo que a palavra de Deus e que Cristo espera que você faça com medo do que as pessoas iriam pensar, do que as pessoas iriam dizer? Agora eu falo aos casais aqui presentes. Vocês podem pensar em algumas áreas em que não haja confiança entre vocês? Porque Maria e José passaram a confiar um no outro. Eles tiveram que confiar um no outro e ambos em Deus. Essa poderia ser a melhor descrição do seu casamento? Nós confiamos um no outro e juntos confiamos em Deus? Ou ainda existem áreas na vida de vocês, do casamento de vocês, que vocês ainda não entregaram a Deus e não confiaram em Deus? Porque tudo que nós temos no casamento esse ano é contracultural, vai contra a nossa cultura. E colocar em prática
exige e cobra e tem um custo na nossa geração, tá? Levar a sério tudo que nós ouvimos esse ano sobre casamento vai colocar vocês como casal contra a maioria dos seus familiares, contra a maioria dos seus amigos. E a minha pergunta é, ainda assim vocês confiarão em Deus? De colocar em prática tudo que temos ouvido como casal no casamento de vocês, mesmo sabendo que talvez vocês vão ser chamados de o casal careta? E nesse Natal o que eu digo é que vocês possam crer em Cristo e continuar firmes, independente do que aconteça. Finalizo dizendo que nesse Natal a gente possa pensar nisso, que nós possamos reconsiderar essas questões, conversar sobre essas questões e que possamos mudar tudo que precisa ser mudado na nossa vida. Ainda que nos exija, que nos custe algo. Ainda que nos coloque contra tudo e contra todos. Possamos crer no menino Jesus, aquele que nasceu no Natal, e estarmos dispostos a enfrentar tudo o que devemos enfrentar. Todas as suas consequências e fazer todos os sacrifícios que a fé em Cristo, que a fé no menino que nasceu no Natal, exige, cobra e vai esperar da gente. Que neste Natal você possa renovar a sua fé e a sua confiança. Que você não venha ser um incrédulo e nem mesmo um medroso. Mas que você possa crer no Natal e possa ter fé, esperança e confiança. E que nesse novo ano, coisas que talvez você não fez, você possa fazer. Coisas que você, na sua zona de conforto, não disse sim para Deus porque iria gerar desconforto, seja na sua vida pessoal ou no seu casamento. Que você possa dizer sim para Deus, independente das consequências que isso traga sobre a sua vida. Fique de pé e vamos orar. Vocês que são batizados, podem pegar os elementos da ceia e nessa oração também vamos cear e celebrar o que Cristo fez por nós há 2000 anos atrás também.